E a gente continua com a retrospectiva 2021, que destaca os julgamentos no plenário do Supremo deste ano. Em abril, o STF manteve a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Os ministros julgaram os recursos do Ministério Público Federal e da defesa do ex-presidente Lula contra a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que anulou todas as medidas da 13ª Vara Federal de Curitiba nas ações penais contra Lula e determinou o envio dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal. O ministro Edson Fachin rebateu os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal e afirmou que a competência para o julgamento das ações começou a ser definida a partir de uma questão de ordem apontada pelo ministro Dias Toffoli em um julgamento de 2015. Na oportunidade, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, dentre outras teses, uma delas, a qual contém a afirmação de que a colaboração premiada como meio de obtenção de prova não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência. E ainda, também como uma tese daquele julgamento, que no caso penal subjacente, aquele caso, praticado no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não havia relação de dependência com a investigação de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras. Edson Fachin voltou a destacar que as ações não poderiam ter corrido em Curitiba, porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras e envolvem outros órgãos públicos. O ministro, então, negou o pedido do Ministério Público Federal. Verifico que não há apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto específico de contratações pelo Grupo Odebrecht com a Petrobras. O que, para manter jurisprudência estável, coerente e íntegra, aplicada já a numerosos outros casos, afasta por igual a competência da 13ª Vara Federal. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso seguiram o voto do relator. O ministro Alexandre de Moraes também acompanhou Fachin, mas para ele o caso deveria ser remetido para São Paulo. Os 4 casos ocorreram em São Paulo. E veja que, nesse aspecto, concorda o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da República, subsidiariamente, dizendo que, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que fosse reconhecida a competência da seção judiciária de São Paulo. Do enredo narrado nas imputações, extraio uma ligação muito distante entre as condutas imputadas e sua repercussão sobre o patrimônio da Petrobras S.A., insuficiente para atrair a incidência das regras de conexão e continência quando interpretadas em conformidade com os parâmetros definidos pela jurisprudência dessa Suprema Corte. O ministro Nunes Marques abriu divergência e foi seguido pelo ministro Marco Aurélio e Luiz Fux. A competência para processar e julgar as ações penais que responde o paciente é sim, ao meu sentido, a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, diante dos documentos apreendidos com os acusados, no caso e principalmente do contrato da Petrobras com o convênio Compar, relativo às obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, na região metropolitana de Curitiba, Paraná, de onde saiu parte da vantagem devida direcionada ao paciente. Havia, no estado do Paraná, uma vara especializada em lavagem de dinheiro. E o juízo federal de Londrina, então, mandou o processo para essa vara especializada. Peço vênia, presidente.
para não decepcionar a sociedade brasileira. É absolutamente inviável o oferecimento de um habeas corpus para analisar fatos e provas e verificar se há ou não conexão probatória. Conjurando, mais uma vez, a ideia de que essa decisão acaba com a Operação Lava Jato, porque não acaba, eu peço vênias ao ministro Edson Fachin para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques. Por maioria de votos, o plenário decidiu manter a anulação das condenações do ex-presidente Lula.